Mas assim, deixa eu fazer uma pergunta. Num determinado momento, né, a gente até falou, não sei se foi exatamente ali no Jô Soares, mas assim, você virou a queridinha do Brasil com relação a esse trabalho, né? E você foi em todos os programas de TV e viajou o Brasil inteiro. Como que foi para você e se você acha que aquela exposição toda ajudou mesmo? Certo? Ou a gente ajudou naquele momento e depois esfriou, hoje o pessoal não pensa. Como que foi e como que tá? Ai, eu era muito conhecida na minha cidade, na região, por ter começado com pouca idade. Eu ia muito em fórum, delegacia, como eu falei, fazia campanha de emprego e tal. Então, eu sempre era motivo de matéria nesse sentido, mas nunca com um alcance, Regional, né? uma coisa assim, nacional. E no Jô foi uma coisa totalmente despretensiosa. Eu lembro que eu estava dando um curso em São Paulo e no curso tinha a mãe de um surdo que foi minha aluna. E ela falou: Rebeca, eu trabalho no Jô Soares há tanto tempo, meu filho sempre quis ir, nunca tinha ninguém para interpretar. Segunda vai ter uma gravação, você não conseguiria ir? Aí ele vai, leva um amigo e você interpreta. Eu falei: tá bom. Eu mudei minha passagem, fiquei um dia a mais e eu chamei uma tia minha para ir comigo. Minha tia levou um videocassete que eu tinha na época de música para surdos. VHS. Gente, VHS. Vocês sabem o que é isso? Claro. Esse aqui não sabe. Você que pensa, rapaz. Ô, louco, minha mãe botava na Globo, gravava a coisa inteira, Família Dinossauro, videozinho, Turma da Mônica, assistia. Aí, ó, Vamos então, falar em Turma da Mônica, depois nós vamos falar. Ela participou da Turma da Mônica. verdade. E o meu cotovelo não para de doer. Como fã da Turma da Mônica, meu cotovelo está Foi o doendo Cine Gibi, muito. não foi? nossa, foi Cine Gibi, que experiência Eu incrível. estudei a pauta, Rogério Feltrin. Ai, que bonitinho, gente. Não, então, Tá aula do Jô profissional o Soares, negócio aqui. foi legal. Então, aí eu fui pra esse programa, minha tia levou na bolsa um VHS, ela ficou sentada atrás de mim, eu na frente, os dois surdos. Aí, no meio do... Logo que começou o programa, eu fazendo pros surdos, o João veio falar comigo. No ar, e eu interpretando pros surdos, me fez algumas perguntas e tal. E no programa inteiro ele ficava mandando beijo, piscando, e quando desligava as câmeras, ele mexia comigo. Minha tia foi, cuspiu, apagou o nome que eu tinha feito dedicatória pra ela, escreveu o Jô Soares e falou: chama o Jô e entrega essa sua fita. Eu, tia, A pelo amor de sua Deus, esse negócio... tia. A gente podia contratar ela para ser nossa Tia empresária? Assessora de Márcia, um empresa. beijo. Tia Márcia, não, Deixa eu gente. trabalhar pro Roda, Tia O Márcia. Jô Soares, nesse momento, tá olhando pro livro, fazendo... Ai, meu Deus do tinha- céu, gente. Não, mas aí eu dentro do plástico, não tinha problema. Aí eu sei que na hora do aí era gravado 2 programas, uma coisa assim. Eu vi o VHS na mão de alguém, tipo, coitado, já deu, né, pra alguém, beleza. Mas o programa inteiro ele foi muito querido comigo. Uma semana depois, eu e Marília tocam o telefone, né? E assim, todo mundo já tinha assistido que eu tava no programa porque ele veio falar comigo e aquilo foi. Gente, como o Ibope do Jô Soares é uma coisa que não dá pra explicar. Parece que todo mundo assistia. Todo mundo assistiu. É verdade. E aí, uma semana depois, toca o telefone em casa: Rebeca, da produção do Jô, a gente gostaria de saber se você quer ser entrevistada. Aí eu comecei a rir, achei que fosse algum amigo passando trote, né? Meu Deus do céu. E aquilo... Aí eu falei: claro! Aí vi que era mesmo da produção e tal. E eu saí do programa sem expectativa, porque eu já via... Sabe, quando você dá o CD pra alguém, a pessoa já... Gente, aí eu fui, debaixo de muita oração, porque eu acho que TV é uma coisa tensa, você tem que saber usar. Pode ser uma coisa maravilhosa, mas pode ser uma coisa também Pode te que... arrebentar. saia justa, coisa que você vai ser obrigado a responder, porque você precisa se comprometer em alguns momentos, enfim. E aí eu lembro que lá perto de começar, por conta de direitos autorais, eles pediram para eu cantar o hino nacional. E na época eu fiquei um pouco frustrada, porque como uma boa crente, né? Crente quer falar de Jesus. Ela queria Queria tocar cantar um louvor. Até porque... Cantadores do Silêncio. Até, E aí, pô, obrigado. até porque não só isso, você vai numa oportunidade de exposição, as pessoas... Mas você falou e você não falou de Jesus? Meu Deus, exatamente isso. Exatamente isso, né? Ai de você, né? É. Só que é chato isso, porque eu sou muito da seguinte opinião: pregue, se necessário, use palavras, né? Sim. Então, assim, o maior testemunho que a gente pode dar é com a nossa vida, o jeito que você vive, o jeito que você reage. Porque a ação pode ser premeditada, mas reação não, né? Então, isso, que as nossas atitudes glorifiquem a Deus o tempo inteiro. E as pessoas vão notar que você é diferente, que de alguma forma Exatamente. você é uma pequena crista, né? Um cristinho ali andando. Então, assim foram reconhecidos os primeiros cristãos. Enfim, falei sobre os surdos. Na época também fiquei um pouco frustrada porque eu não falei do meu trabalho com surdos, o trabalho social que eu tinha em Marília, e eu tinha muito essa coisa de querer trazer uma ajuda, montar uma casa, enfim, Sim. né? Mas, gente, depois eu vi que foi tudo muito preparado por Deus. Aí cantei o hino nacional, foi uma coisa linda, a plateia ficou em pé.
O Jô Soares ficou emocionado. Ele não sentava, aplaudia. E aquilo ali foi como se fosse um cumprimento de uma promessa de Deus, né? Que Deus falava assim, você é uma menina do interior e eu vou te honrar nacionalmente. Só que, sabe essas profecias que chegam e você fala, não tem nem sentido uma coisa dessa. E passou um filme na minha cabeça, porque ali eu tinha 18, 19 anos. Mas, gente, eu tinha ouvido muitos não, os amigos que se afastaram, porque eu só queria andar com surdos. Uma época na escola eu era motivo de chacota por ser crente e por trabalhar com surdos. Então eu era uma menina que não namorava, que não ia pra balada, que não bebia, que tinha, assim, uma conduta diferente. E eu sempre fui muito feliz. Eu nunca senti necessidade, sabe? Eu não sei o que meus pais fizeram comigo, eu acho que eu não seria capaz de reproduzir isso. Mas meus pais souberam fazer com que a gente amasse Jesus de uma forma que esse princípio fosse... incorrompível, existe essa palavra? Sim. Sabe? Uma coisa Incorruptível. muito... isso, incorruptível. Incorruptível. Coisa linda. E, enfim. E aí eu cantei o hino nacional. Quando foi ao ar, foi uma coisa linda. Foi, assim, uma repercussão muito grande. Eu lembro que no dia, era aquela coisa de telefone ainda, não tinha celular. A gente recebeu 320 ligações. A gente precisou contratar mais uma linha de telefone. Chegou um momento que a gente ficou sem voz, eu e minha mãe, com 2 linhas de telefone. Muita gente querendo evento, muita gente querendo dar parabéns. Eu lembro que na semana seguinte eu estava sendo contratada para fazer uma participação no show do Danilo Caymmi e Roberto Menescal. Menescal, numa faculdade no Rio de Janeiro. E aí eu não tinha celular, não sabia nem quanto ela cobra. Aí eu lembro que eu tinha saído de casa para comprar uma impressora. Não tinha impressora, mas não é porque não tinha por falta de dinheiro, mas a tecnologia ainda estava chegando, era internet de escada, sabe? Eu não sei, não. Gente, eu tô entregando a minha idade, né? Já me comprometi aqui hoje. né? Modem. E eu lembro que a faculdade falou assim, mas quanto vai ser o cachê para ela vir aqui? Minha mãe falou, eu não sei nenhum. Eles falaram, então pode ser um celular? Meu primeiro celular Nokia foi o meu cachê, gente. Olha só. E Deus, assim, na sequência, meu pai estava passando um período muito difícil. Meu pai, a vida inteira, ele foi comerciante, né? Ele vendia aviamentos de costura. Sim. Só que antigamente isso era muito legal, porque as pessoas costuravam, né? Com essa expansão do fast fashion, muita acessibilidade, as pessoas pararam de encomendar roupas e as fábricas começaram a crescer. Então, era um verdadeiro mascate que passava de porta em porta vendendo. Aí, depois de 40 anos, meu pai, imigrante, meu pai veio para o Brasil com 22 anos de idade. Meu Deus. Né, libanês, fugido de uma guerra, católico, ortodoxo, né? Então, tem muita gente que acha que se a pessoa é árabe, ela é muçulmana. Não. Meu pai era católico, ortodoxo, muito praticante, chegou até a ser coroinha e tal. E, na guerra, a única coisa que meu pai conseguiu sair de casa e chegar no Brasil foi com uma blusa de frio e com uma Bíblia. Aí, anos depois, ele conheceu minha mãe, enfim. Mas eu não sei por que eu cheguei nesse assunto. Até fiquei emocionada e perdi minha linha de raciocínio. Porque você começou a receber muitos chamados. Isso, Passou da esse ligação, momento do cachê, exatamente. Então, e aí, né, meu pai foi cursar Direito com 40 anos. Ele foi fazer faculdade. A gente tem 2 tios, né, 2 irmãos dele que são médicos. Então, quando eles chegaram no Brasil, os mais velhos foram trabalhar e os mais novos foram estudar, né? E aí os meus tios falavam, Rabi, tá mudando muito, né? Essa coisa, era importante você fazer uma faculdade. Então, entre meu pai fazer a faculdade, passar no AB e começar emprego, foi praticamente 2 anos desempregado. E mal eu sabia que eu ajudaria a sustentar minha família. Ah, que legal. Com 19 anos, cantando hino nacional em abertura de eventos. Com Então- o sonho da tua vida, que é a tua grande paixão. Falando sobre surdos, falando sobre essa língua e atraindo, né? E foi uma coisa assim, imaginável, que eu pude viver. Depois eu falo que até depois do Jô eu arrumei um namorado, né? Esse jogo é milagroso. Esse jogo foi milagroso e foi lindo. Depois foi transmitido mais 2 vezes. No ano seguinte entrou em Melhores do Ano. E eu acho que 10 anos depois, os melhores de 10 anos. E até hoje pessoas me conhecem por conta daquela entrevista. E foi lindo. E todas as portas que ela abriu pra você, As né? portas que se abriram, os frutos que eu colhi, porque depois eu fiz a abertura de copo no Fantástico, fui 2 vezes na Xuxa, Hebe, eu fiz muitos programas de TV, eu levei o meu coral de surdos pra Globo, eu realizei o sonho daquelas crianças de Marília, que era conhecer o mar. Então era engraçado, porque eles bebiam a água que eu falava que era salgada, eles não acreditavam. E Marília é muito longe, né? Então, assim, a gente nunca sabe os planos de Deus, como Deus trabalha. Eu nunca imaginei que eu fosse viver isso dessa forma. E tudo isso eu já cursava direito, não abandonei a faculdade, mas muitas vezes eu
viajava, né? E tinha poucos voos em Marília, então muitas vezes 6 horas, né? Viajava de madrugada, chegava no dia seguinte em casa às 6 horas da manhã, tomava meu banho, comia, ia para a faculdade, chegava lá 8, 9 horas para estudar o dia inteiro para fazer prova à noite. E assim foi por 2 anos, até que meu pai passou na OAB, começou a advogar, enfim. E é isso. E eu dei aula, eu acho que eu não sei, não sou nem capaz de dizer, mais de 10 mil alunos eu formei, porque desde os meus 15 anos eu dou curso de Libras e eu passava os meses de janeiro e julho ministrando cursos em algumas cidades. Então, às vezes pelo governo, às vezes pela igreja. Então, eu passava 10 dias em cada cidade. Quando eu ia embora, eu já deixava os surdos na igreja. Então, convidava, enquanto eu estava lá, ensinava as pessoas. Então, eu criei uma didática própria, onde a pessoa conseguia desenvolver o básico em 10 dias, sabe?